Saúde a igreja com a paz do Senhor. Se inscreva no canal, servo do Senhor. Ajude o irmão Benevaldo, é de graça. Tudo é para a glória do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Tudo é para a glória de Jesus. E aqui não tem negócio de pedir dinheiro não, Deus me livre. Que é de graça. É para a glória de Jesus, viu? Amados irmãos, irei ler aqui um versículo maravilhoso que tem em Apocalipse, capítulo 7 e versículo 14, que diz assim: E eu disse-me, Senhor, tu sabe. E ele disse-lhe, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amado, você sabe que todos nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, fica branco como a neve diante dos olhos do Senhor. Porque você anda bem direitinho na palavra, obedece a palavra. E Deus abençoa você, viu? Mas é importante que a gente esteja com as nossas vestes limpas. Os nossos olhos ungidos com óleo santo. A nossa boca que seja só para falar coisas boas, coisas da palavra de Deus. E os nossos pés para caminhar nos caminhos do Senhor, para os nossos pés ficar limpos. Viu, amados irmãos? Vamos ver. As vestes brancas como a neve, purificadas no sangue do Cordeiro, como está escrito. Você vê que o sacerdote Josué, ele foi fazer o sacrifício na casa do Senhor, mas ele estava com as vestes sujas. E o anjo chegou para ele e disse: Josué, as tuas vestes estão sujas. Vai trocar, vestir umas vestes limpas, porque talvez o coração dele, de Josué, estava sujo, espiritualmente e fisicamente. E o anjo falou para Josué se reconciliou com o Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Josué trocou de roupa, umas novas vestes. E quando Josué se humilhou, pediu misericórdia, ali as vestes dele ficou branca como a neve, diante dos olhos do Deus maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso, que limpa. Vejamos bem, o olho. O profeta Eliseu estava em Dan. E lá o Ciro queria pegar o profeta. Por quê? Porque o profeta de Deus, o Espírito Santo avisava a ele onde ia ficar o exército da Síria. E o Espírito Santo falava para o profeta, para ele avisar o rei de Israel que não vá para este canto não, porque lá está o exército da Síria. E o rei de Israel mandou espião para ver se isso era verdade. Quando chegou lá, estava o exército, só cabana da Síria. Os mensageiros voltavam e diziam para o rei de Israel: olha, o profeta Eliseu falou a verdade, está lá, viu? E aquele homem, o rei da Síria, quando ele estava dormindo lá, na sua cama, ele falava coisa por coisa, onde ia ficar o seu exército. Aleluia, Jesus. O que aconteceu? Que ele mandou o exército ficar aguardando, pegar de surpresa o exército de Israel. Mas o Espírito Santo já falou para o profeta Eliseu, para Eliseu dizer para o rei de Israel que ele não vai a tal canto. E assim aconteceu. Ora, o rei da Síria achava que tinha algum espião no seu exército, mas não. Sempre tem uma pessoa observando. E disse: rei,
isso que acontece é o profeta Eliseu. Toda vez que tu fala na tua cama, Deus fala para ele. E ele não quis mais, o rei da Síria não quis mais guerrear com o exército de Israel, não. Queria pegar o profeta. Onde é que está esse profeta? Está na cidade de Dan, que é de Benjamim, na tribo de Benjamim. Ora, quando foi de madrugada, todo o exército da Síria rodeou a cidade onde estava o profeta. Mas o jovem que trabalhava para Eliseu, que se acordou de manhãzinho quando viu o exército da Síria rodeado a cidade e os montes, ele foi acordar o profeta. Mestre, a cidade está rodeada do exército da Síria. O que vai acontecer conosco? Aí Eliseu disse: jovem, não perturba, não fique assim, tenha calma. Maior o exército está com a gente do que está com eles. Aí naquele momento o profeta pediu: Senhor, abre os olhos do jovem para ele ver teu exército. Ora, como é bom a gente colocar nos nossos olhos o colírio celestial para a gente ver o perigo, para a gente ver as grandezas da glória do Deus poderoso. E quando o jovem viu o exército de Deus rodeado por trás da Síria, o exército era cavalo de fogo, carroça de fogo, exército, anjo de Deus com a espada, e nenhum exército da Síria ia tocar no profeta. Olha, foi que houve. O jovem ficou tão maravilhado que ficou tranquilo. E o profeta disse: Senhor, segue este exército para saber que tu é Deus. E assim aconteceu. Deus cegou o exército que queria pegar o homem de Deus. Rapaz, como é bom a gente ser guardado por Deus. O olho ficou ungido, porque Eliseu tinha olhos ungidos pelo colírio celestial. Ele via a vida espiritual. Olha aí. E a boca de um crente? A boca de um crente tem que receber o fogo de Deus. Você quer ver o profeta Isaías? Ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu os serafins com duas cobriu o rosto do Senhor dos Exércitos, e com duas cobriu os pés do Senhor dos Exércitos, e voava. E o profeta, quando viu aquilo, aquela glória, visão maravilhosa, e ele dizia: eis que eu vi a glória do Deus poderoso, e eu habito num povo, numa boca suja, imunda, que vai ser de mim, que agora eu vou morrer. Mas Deus é tão misericordioso que um anjo com antena tirou uma brasa de fogo e tocou na boca do profeta Isaías. E o anjo disse: o teu pecado foi purificado. Ora, como é maravilhoso um crente que tem os lábios queimados pela brasa, purificado pela brasa do Deus vivo. E uma voz dizia: quem é que vai por mim? Quem é que vai levar diante de Israel a minha palavra? E o profeta, na humildade: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Oh, como é bom a gente pregar o evangelho, como é bom a gente anunciar as boas novas para aqueles que estão carentes de ouvir a palavra. Como é maravilhoso semear a palavra, porque o semeador é Jesus, que vai recolher os frutos, vai recolher o trigo. Amados, como é maravilhoso, viu? E os pés de um crente também tem que estar bem limpinho.
Aí você disse, irmão, é mesmo, é. Vejamos bem, Jesus quando estava na ceia, Jesus disse, este cálice é o meu sangue, é a nova aliança, que é derramado por vós, pelos vossos pecados. E o pão que representa a carne do Senhor Jesus. E o seu discípulo estava ceando. E o Senhor Jesus, naquele mesmo momento, tirou a roupa, tirou as suas vestes, pegou uma toalha, uma bacia. Aleluia, Jesus! E começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos viram aquela manifestação de humildade do Filho de Deus. Pedro chegou e disse, Senhor, o que é que tu está fazendo com os meus pés? O Senhor disse, é necessário eu lavar os teus pés, Pedro. Aí ele disse, Senhor, tu lavar meus pés sim, Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Agora tu não vai compreender, mas depois tu vai compreender porque eu lavo os teus pés. É para ficar limpo diante de minha presença. Ora, Pedro, cheio, porque naquele momento o Espírito Santo entrou no coração de Pedro. Pedro se humilhou ainda mais diante de um Deus poderoso e disse, Senhor, não somente os meus pés, Senhor, mas a minha cabeça, as minhas mãos. E Jesus disse, está limpo, tudo está limpo, precisa estar limpo, só os pés. Oh, como é maravilhoso! Um crente que tem os pés limpos pelo poder das mãos poderosas do Senhor Jesus, viu? É, e este versículo em Apocalipse, que o Jesus vai ser, vem buscar a sua igreja, está lá, os anciões, aqui aqueles anciões que vai dizer que são esse povo que está entrando na pátria celestial. Quem é este povo? E uma voz vai dizer, este povo aí é que vem da grande tribulação, é que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro de Deus, é para a glória do Senhor Jesus. Amém, 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 amém.